Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2 e no vídeo de hoje vocês vão conferir quais foram os documentos necessários para a gente imigrar do Brasil para a Alemanha. Eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. Então fica por aí que vai vir coisa boa. Bom, então a gente vai falar sobre os documentos que a gente trouxe e que eram necessários e super importantes, que a gente não podia esquecer, quando a gente veio do Brasil para a Alemanha. No nosso caso, engloba duas possibilidades de vir do Brasil para a Alemanha. No meu caso, era o quesito de estudo, eu estava saindo do Brasil para estudar na Alemanha. No meu caso, já se aplica para o visto de reunião familiar, uma vez que nós já éramos casados e eu ainda não tinha nada certo aqui na Alemanha. Então, como estava meio incerto, então a gente veio com esse tipo de visto. Essas são duas das possibilidades de vir para a Alemanha. Existem outras possibilidades de vir para a Alemanha. A gente falou sobre 11 possibilidades no último vídeo aqui do canal. Então, se você ainda não viu, o vídeo vai estar aqui no card. Clica ali para dar uma olhada e fica bem informado sobre isso. Então, primeiramente, antes de tudo, você precisa ter o seu passaporte, né? Para você entrar em qualquer país que não seja o Brasil, você precisa mostrar seu passaporte, que seja fora do Mercosul, né, no caso. Para nós que viemos do Brasil, lá da América do Sul. Então, se você viaja para os Estados Unidos ou para a Europa, você precisa do seu passaporte. Então, o primeiro da sua lista vai ser sempre o passaporte. Atualize, faça com antecedência, que dependendo da sua região, ele pode até demorar um pouco para ficar pronto. No nosso caso, eu não lembro, eu acredito que foi em torno de 1 mês, 2 meses para ficar pronto. Então, e depois do passaporte, o segundo seria então o seu seguro de viagem. É obrigatório você sair do seu país com o seguro de viagem já feito e já pago, porque caso ocorra qualquer coisa, uma situação, por exemplo, de doença, de acidente, você precisa ser consultado, você precisa ir ao hospital e é com esse seguro viagem que a sua consulta vai ser coberta. Justamente porque você está pagando e já foi registrado. Então essas são as duas primeiras etapas cruciais para você conseguir sair e vir aqui para a Alemanha ou para outro país. E esse seguro viagem, o Giovanni falou que é obrigatório, mas nesse caso, né, no caso Brasil e Alemanha é obrigatório. Tem alguns países que não é obrigatório, você não precisa fazer esse seguro viagem, mas quando você vem para a Alemanha, e se eu não me engano, para qualquer outro país da União Europeia, você tem que ter esse seguro viagem, senão você não embarca. E como a gente veio no meio do Covid, a gente veio em outubro de 2020. Tava super incerto, todas as companhias estavam uma loucura. Fronteira tava fechando, tava uó pra você viajar. Não, os voos estavam super vazios. E um dos documentos muito necessários quando a gente veio era uma declaração falando que a minha presença na universidade era necessária para que eu fizesse os estudos. Por quê? Por causa da pandemia, tinha vários cursos que estavam sendo feitos online. Então, você poderia, por exemplo, iniciar os estudos online do seu país de origem. Então, eu tinha também uma declaração da minha professora, minha orientadora, falando que era muito necessário que eu estivesse lá presente, porque teria aulas de laboratório, aulas experimentais, e que se eu não estivesse presente na universidade, isso afetaria o meu aprendizado. Isso foi muito necessário. E outro documento bem necessário também é um documento provando que você tem dinheiro para se manter lá. A gente também comentou isso no último vídeo, então corre lá para dar uma olhada nas possibilidades para você provar o financiamento que você vai ter no seu ano de estudo. E no meu caso foi a declaração de que eu teria uma bolsa de estudos no primeiro ano que eu estaria estudando aqui. E como no meu caso não se aplica a justificativa de estudo, eu vim para a Alemanha com a justificativa de reunião familiar. Então, quais foram os processos para conseguir todos os documentos para a justificativa de reunião familiar? Primeiramente, foi a certidão de casamento, que a gente casou lá no ano de 2020. Então, eu precisava de uma tradução juramentada. E nesse caso, a tradução juramentada serve para você traduzir a sua certidão de casamento, no nosso caso, para a língua do país de origem que você está indo. No nosso caso, a gente traduziu de português para alemão. E outra possibilidade também é que você pode traduzir a sua certidão de casamento, no nosso caso, né, para inglês também. No nosso caso, a gente já traduziu direto para alemão, porque a gente estava com o objetivo de vir aqui para a Alemanha. Então, já casou uma coisa com a outra. E outra coisa que a gente também fez, pro meu caso, já justamente para não dar muitas complicações no futuro, seria então a apostila de Haia. E por que a gente fez a apostila de Haia? Porque a apostila de Haia você precisa fazer no país em que o documento foi feito. No nosso caso, foi o Brasil. Então, a gente realizou a apostila de Haia lá no Brasil. E por que a gente trouxe ela? Porque o Brasil e a Alemanha são dois países que fazem parte da Convenção de Haia. E se você tem o seu documento na apostila de Haia, ela é válida em todos os outros países que fazem parte dessa Convenção de Haia. Aí, no nosso caso, o Brasil e a Alemanha, eles fazem parte. A gente optou por fazer isso. Então,
um ponto a mais. Só pra ficar mais seguro mesmo. É, Né? também. Não era necessário. O que era necessário mesmo era a tradução juramentada, porque senão eles não saberiam ler a nossa certidão de casamento. Mas a apostila de Haia é uma coisa que não é necessária, pelo menos, assim, se você vai tirar o visto, talvez seja necessário, para o requerimento do visto. Quando você vem direto para cá, talvez não seja necessário. A gente decidiu não correr o risco, porque, como o Giovanni falou, você só consegue fazer apostila de Haia no país em que o documento foi emitido. Como nossa certidão de casamento foi emitida no Brasil, teria que ser feito no Brasil. Se a gente viesse para a Alemanha e precisasse dessa apostila de Haia, a gente ia ter que voltar para o Brasil ou mandar o documento original para o Brasil, fazer a apostila de Haia e voltar para a Alemanha. Então, muito trampo, melhor não, né? Aí a gente decidiu já fazer a apostila antes. E outra coisa que pode ser um bônus para vocês, além dos documentos que a gente acabou de mencionar, que foi para o nosso caso específico, que pode ser para o seu, se você já tem em mãos o seu contrato ou o contato da pessoa que você vai residir aqui na Alemanha, isso pode ser um ponto bônus, porque se caso eles pedirem o seu documento, qual lugar que você vai ficar lá? A pessoa, você vai lá como turista? Não vou como turista, eu já tenho uma residência, eu já tenho onde ficar. Tá aqui, tá escrito, tá documentado. Então isso pode ser um ponto bônus para você, para não te causar problemas posteriores, né? Mais dor de cabeça, que é uma questão muito chata. Às vezes até a companhia aérea pode pedir, né? E não só assim, residência final, né? Até porque é bem difícil, para começar que é bem difícil de conseguir uma residência aqui na Alemanha. Mas não precisa ser a sua residência final, porque seria bem difícil de você já alugar um lugar lá do Brasil. Você não sabe como é um apartamento, não conseguiu visitar, etc. Então, às vezes, você só quer ficar num lugar, né? Num Airbnb, num hotel, qualquer coisa assim mais temporária, para daí achar o seu apartamento, o seu flat. Pode ser isso também. Às vezes eles só querem saber, tipo, tá, onde que você vai ficar? Você vai morar embaixo da ponte? Você vai chegar na Alemanha e vai pra onde? Então, assim, reserva de hotel, reserva de Airbnb vale também. Então, se você já reservou, né, que provavelmente você reservou pelo menos o lugar para passar, sei lá, os primeiros 3 dias ali, ou se você vai ficar na casa de algum amigo, aí é bom levar essa prova também. Isso, e outro ponto também seria que foi pro nosso caso, nós quando compramos nossa passagem, nós compramos a passagem ida e volta para ambos. Então, foi ida e volta para mim, ida e volta para ela. E por que a gente fez isso? Além do preço das ida e volta estar mais barato, foi uma questão de segurança. Nós compramos as duas porque, como nós temos esses 3 meses, esses 90 dias, para achar uma casa e entrar o processo da nossa permissão de residência aqui, caso não desse certo, a gente teria que obrigatoriamente voltar ao Brasil. Então a gente comprou essa passagem, obviamente que nós perdemos o dinheiro, mas a questão da segurança falou mais alto e a gente viveu com isso. Mas é uma coisa boa se pensar também, caso você venha e tenha melhor ser um pouco precavido, isso pode ser uma grande opção. Pode ajudar bastante, porque às vezes a gente não sabe quem que vai abordar a gente na fronteira, né, na imigração, a gente não sabe quem que vai fazer a checagem dos documentos pra gente embarcar. Então, assim, às vezes é um cara que clica. Então, tudo que você puder ter pra falar, não, eu vou agir de acordo com a lei, eu vou fazer tudo certinho, se acontecer isso eu faço A, se acontecer isso eu faço B. Então, no nosso caso era isso, se a gente ficasse aqui mais de 3 meses sem visto, né, a gente comentou que a gente veio sem visto. Se você não conseguiu autorização de residência nesse período, daí você fica ilegal, né, aqui dentro. Então, a gente decidiu pegar essa passagem de volta. Porque se alguém perguntasse, tá, mas e se você não conseguir a autorização de residência, né? Por enquanto você não tem. O que me garante que você vai conseguir tirar essa autorização de residência? Daí era nossa, como se fosse carta na manga, assim, pra falar, não, se eu não conseguir, tudo bem, eu volto pro Brasil, minha passagem de volta tá comprada, olha aqui. Como o Giovanni comentou também em relação às passagens, né, da gente ter passagem de volta, eu tenho até hoje aqui os dados das minhas passagens de ida e volta, e teve todo um trâmite de cancelamento de voo e mudança de companhia aérea, isso e aquilo. Tudo em relação a isso, a esse cancelamento de voos, tudo eu imprimi pra ter tudo certinho, né? Que eu já tinha impresso pra tal dia, que se mudou a culpa não era minha, foi porque a companhia tinha alterado. Então, tudo isso eu tinha também comigo no papel, se precisasse mostrar naquela hora, tava comigo pra mostrar. Quando a gente veio, a gente ficou na casa de um casal de amigos nossos. O menino, ele tem cidadania alemã, então um alemão ele pode fazer uma carta convite. No caso, ele fez uma carta convite para nós dois.
Eu tinha também esse documento, tinha o passaporte dele, autorização de residência, não sei se é essa a palavra de se você é um cidadão alemão, mas eu tinha os documentos dele para eles também checarem se fosse preciso. E como eu tinha comentado também, eu imprimi toda a minha conversa com a minha orientadora, desde o começo, o meu processo para vir para cá, desde que eu conversei com ela, demorou 1 ano e meio. Então, todos os e-mails, desde o primeiro e-mail que eu mandei para ela me respondeu, e todos os e-mails subsequentes que a gente conversou, que a gente foi conversando sobre qualquer coisa do projeto, sobre a minha ida, sobre qualquer coisa, eu imprimi todos os e-mails e deixei eles aqui também para, se fosse necessário, comprovar que eu realmente fui aceita por ela e enfim. Também não foi necessário, muitos desses documentos que a gente levou não foram necessários, mas mesmo assim a gente preferiu se precaver do que falar, putz, se eu tivesse trazido tal documento não teria dado problema, né? Bom, e como a gente falou, é melhor você, assim, a nossa mentalidade era, vamos tentar levar o máximo de documento que se alguém perguntar, a gente pode mostrar, pode tentar argumentar, dialogar e tentar resolver qualquer problema que possa acontecer no meio do caminho. E também, como a gente veio morar para a Alemanha, né, a gente vai ficar aqui no mínimo 4 anos, porque a gente veio fazer doutorado, a gente falou, não, então tá, vamos levar todos os documentos, né, porque se você já vai ficar 6 meses, 1 ano, é pouquinho, né, você pode deixar bastante documento seu ainda no Brasil, já você vai voltar e pronto. Mas como a gente, né, veio morar, a gente preferiu trazer todos os documentos que a gente tem. Uma mochila foi basicamente documentos. Era só papel, tava super pesado, mas a gente trouxe todos os documentos que a gente precisou, todos os que a gente não precisou, mas tava tudo com a gente. Então eu queria só mostrar pra vocês terem uma ideia de tanto de papelada que a gente trouxe. Tinha uma pasta dessas, com aquelas divisórias, uma dessas só de documento do Giovanni. Aí tinha essa aqui, que era exatamente a mesma coisa, também grossinha, cheia de divisórias, com os meus documentos do Brasil. E isso aqui, eu acho que dá pra ver que tem muitos papéis. Isso aqui foi um monte de papel que eu imprimi, tendo qualquer informação que talvez as pessoas me pedissem e que pudesse ajudar. Então, por exemplo, eu peguei todos os informativos do site do consulado. Tudo isso aqui é informativo do site do consulado, falando sobre as nossas 2 possibilidades de justificativa de ir, que seria de estudo e de reunião familiar, falando que não precisava de visto, falando que o Giovanni podia ir comigo porque eu tava indo naquele momento e cônjuges indo morar na Alemanha juntos, podem ir juntos, né? Ele não precisava esperar eu chegar aqui, ter a minha situação toda regularizada para daí vir. Não, a opção era, ele podia vir comigo sim, então eu imprimi tudo isso aqui pra tentar dialogar com as pessoas caso desse algum problema em relação a isso. E o site do consulado, você confere aqui na descrição, é um site que você consegue ter muita informação. Uma outra dica é que se você tá com alguma dúvida também em relação se você tá pra vir pra cá, tem alguma questão de dúvida em relação a documentos, quando a gente veio, a gente também mandou e-mail até pra polícia de Frankfurt, porque a gente ia descer lá em Frankfurt, né? E a gente mandou e-mail pra polícia de Frankfurt, você pode mandar até os seus documentos mesmo, e eles já podem até falar ok to board. Teve bastante gente que fez isso na época que a gente estava vindo, mas também era uma época completamente conturbada. Então agora não sei direito como tá, mas é uma opção, se você não sabe mais pra quem perguntar, pra onde se informar, é uma opção mandar e-mail pra polícia de Frankfurt e se informar com eles, né? Porque, afinal de contas, são eles que vão liberar a sua entrada. E daí, continuando com os documentos aqui que eu levei, além do papel da minha bolsa, né, falando que eu ia receber tanto por tanto período, eu também tava com medo que eles achassem que fosse pouco dinheiro, ou o quê, ou, né, se você não tivesse dinheiro, o que vai acontecer. Eu levei também declarações de banco, falando qualquer outro dinheiro que eu ainda tivesse em conta de banco, em investimento. Eu pedi pro meu pai fazer uma declaração falando que se precisasse ele estaria também disponível a ajudar financeiramente. Não me pediram, não precisei desse documento de forma alguma, mas ainda assim preferi imprimir. E então é isso. O vídeo fica por aqui. Se você veio até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, deixa seu comentário aqui embaixo. O seu feedback é muito importante para nós, para a gente dar sequência nos nossos vídeos, no nosso canal. Compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você conhece que pode aproveitar o conteúdo do que a gente conversou agora e nos 2 vídeos anteriores. Se você não viu, checa lá. E tchau, então. Tchau, galera.